Programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber o escritor, autor de livros psicografados, 27 ao todo, conferencista, dedicado à causa da divulgação do Espiritismo, muito conhecido em todo o Brasil, Wagner Gomes da Paixão. Wagner, seja bem-vindo. Obrigado, Zola. É um prazer voltar a Ribeirão Preto, essa família espírita tão fraterna, e ainda poder participar deste programa que atinge tantos corações queridos. Que Deus possa abençoar vocês que estão nos acompanhando através da tecnologia, que Jesus nos inspire nesta manhã de hoje. Wagner, nós estamos no ano de 2019, chegando ao ano de 2020, e o tempo parece que está mais dinâmico, mais acelerado, a vida está mais intensa, né? Nós temos hoje as mídias que nos chamam a todo instante. Mas em todos os tempos, em todos os momentos, o Evangelho é uma verdade, é presente, apesar de aparentemente hoje estar mais distante. Mas como entender o Evangelho segundo Allan Kardec? Zola, a sua questão está muito bem formulada. Primeiro que o tempo é o mesmo. Como o tempo é uma condição para determinadas atividades, para determinada imantação mental, ele é regido pela mente. A mente é que faz a leitura do tempo. Então, se você tem uma mente mais simples, o tempo é longo. Se você tem uma mente mais dinâmica, você consome esse tempo. Então, essa sensação de celeridade ou não. Mas o Evangelho, até para atender essa dinâmica das mentes, a partir da codificação elaborada por Allan Kardec, nós temos o Evangelho como vida. Ele não é mais um artigo religioso externo. Na doutrina espírita, o Evangelho é seiva. Ele é o sangue que percorre as nossas artérias para motivar o trabalho, o desenvolvimento, a evolução, a consciência cósmica. O nosso Evangelho é o Evangelho essência, é o Evangelho que o Cristo viveu. Ele não é o Evangelho das igrejas, dos artifícios políticos, dogmáticos dos homens. Por isso o Evangelho na doutrina espírita, ele é íncito, ele é a criatura, ele é o coração dela. Ele é descoberta de momento a momento. Ele é a aplicação de valores, permitindo para essa criatura entender o que é vida e vida em abundância. Então muda tudo. Dentro desse contexto dinâmico do tempo, que na verdade é a capacidade da mente de se ordenar, de se descobrir, o Evangelho é essa seiva que fomenta esses estados dadivosos de vida. Nós fizemos esta questão porque quando nós apresentamos o Evangelho, muitos dos nossos telespectadores, né, às vezes desconhecem que nós espíritas somos cristãos. E que como cristãos estudamos o Evangelho tanto nos seus textos originais, de acordo com o Novo Testamento, e estudamos também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um estudo elaborado por Allan Kardec, né, sobre essa base do Evangelho. Como é que Kardec formulou isto? Quais são, para elucidar para o nosso telespectador, as diferenças, se é que existem diferenças, entre aquilo que nós espíritas, orientados e acompanhamos no Evangelho segundo o Espiritismo, e daqueles que leem o Evangelho como ele está no seu original, no Novo Testamento, na Bíblia? Como entender isso? O que Kardec produziu? Olha, essa questão é fabulosa. Nós tivemos vários momentos na humanidade de lida com o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Primeiro o Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, que são os profetas, que são as leis, e depois nós vamos ter o Novo Testamento.
O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, definiu muito bem. O Antigo Testamento é a súplica do homem a Deus, pedindo misericórdia, orientação. E o Novo Testamento é a resposta de Deus aos homens, enviando Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele sintetiza todos os artifícios religiosos que estão contidos, desenvolvidos no Antigo Testamento. Por isso ele diz assim, a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele resumiu todos os preceitos de lei que são orientações do Antigo Testamento. Então, ele vive para mostrar o que é estar com Deus, o que é caminhar para Deus. E porque ele é o tipo de moral mais pura e mais perfeita que a gente conhece, todo o trabalho dele de ação e reação no nosso mundo é o Evangelho. Ele vai estar com pessoas de toda condição e vai ensinar, receber o que essas pessoas dão e reagir. Aí está a cartilha da vida. Então, nós temos com Allan Kardec a interpretação. O Espiritismo está ocupado com teologias. O Espiritismo sai das teologias, que é o que o homem entende de Deus ou da proposta de Deus, e passa a debulhar os conceitos, o comportamento de Jesus. Ele se ocupa do fato, porque o Espiritismo é ciência. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo é apresentado para o público por Allan Kardec, Kardec, no prefácio, diz assim, levantamos aqui a ponta de um véu. Ele deu exemplo. A técnica que ele usa, ele era muito didático, um educador por excelência, ela é chamada de rarizar ou colar de pérolas. Ele pega uma temática, por exemplo, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele colocou esse primeiro capítulo como premissa, não vim destruir a lei. Da mesma forma que Jesus não veio destruir a lei, veio aplicar, o Espiritismo veio cumprir. Porque Jesus prometeu o Consolador que viria explicar todas as coisas que ele tinha dito, ensinando todas as coisas, todas, não são algumas. O Espiritismo é completo. Tem muita gente que acha que ele é um adendo, um apêndice. Não, ele é uma ciência da vida infinita. Ele é cósmico. Então, quando Allan Kardec apresenta esse primeiro capítulo, que é uma premissa, não vim destruir a lei, ele pega a temática do Cristo que não vinha destruir a lei, ele coloca o Espiritismo como Cristo não veio destruir a lei, veio cumprir, porque chegou o tempo do entendimento. O entendimento significa discernimento, separar o que não presta, a casca, do conteúdo. É isso que o Espiritismo veio fazer. Então o Evangelho espírita é um Evangelho essencial. Ele está preocupado com o que você veste, com o que você come, de onde você veio, como você chegou. Ele se ocupa de, você quer se iluminar? Eis a luz. Só isso. É o pão que desceu do céu que ocupa o Espiritismo. É a luz que ilumina. É o caminho e a verdade e a vida, que são etapas. O caminho é o seu campo mental. A verdade é a imantação e a vida é a sua realização. Esse é o trabalho do Espiritismo. Esse é o propósito do Evangelho, que é um exemplo. Tanto é que surge Chico Xavier e o Espírito Emmanuel vem fazer a exegese do Evangelho. Pega versículos e vai aprofundar o conteúdo daquilo, dando equações divinas de vida. Kardec começou, Chico Xavier continuou. Por falar em Kardec, nós assistimos recente, o filme tão divulgado de Kardec, a biografia feita por um brasileiro, e isso ganhou o grande público, muitas pessoas assistiram. Mas ali no filme nós vamos encontrar alguns momentos, apesar de um pouco diferente das biografias tradicionais, mas alguns momentos em que Kardec sofre, chega a pensar em desistir, sofre a ação dos espíritos encarnados, e aqui nós vamos chamar dos homens, e também sofre a ação de outros espíritos. Por que isso ocorria? O que levava, o que sinalizava aquele momento em que Kardec, ali no filme, nós sabíamos que o poder religioso vigente era contra o espiritismo, então ele estava claro, se sabia quem era. Mas ele vai aparecer momento dos espíritos. Quem são esses espíritos? O que eles provocam?
isto realmente existe? Há equipes, há espíritos que trabalham fortemente, afastando, atingindo, inibindo todos aqueles que queiram levar a um caminho do bem? Olha, Zola, primeira questão. Embora espírito de natureza superior, reencarnado em missão, Kardec sentiu a pressão deste mundo em que o mal predomina. Esse estudo ele elaborou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala das moradas, há muitas moradas na casa do Pai. Ele vai falar que ele explica com orientação dos espíritos superiores que a Terra ainda é dominada pelo mal. Por isso Jesus recomendou vigilância para nós. Então há uma pressão muito grande. O nosso mundo ainda, ele não é primitivo, mas ele é de expiação e prova. Então o mal predomina. Então a primeira coisa é que ele ressentiu do meio. Na obra que ele estuda os médiuns, o livro dos médiuns, para falar sobre os fenômenos, que é o aspecto científico da doutrina, ele vai dizer o seguinte, que o meio influi sobre o médium. E ele tem que tomar cuidado. Ele sofreu isso como instrumento do alto missionário para organizar um trabalho que os espíritos estavam fazendo. Porque ele foi o codificador, o ordenador do trabalho dos espíritos. Ele não foi médium. Ele não era médium como Chico Xavier, por exemplo, como Divaldo Franco. Não era médium. Ele era um grande educador, um homem de pesquisa, de ciência. E como tal, ele tinha que se apropriar dos fatos para poder fazer o que ele fez. Ele sentiu a pressão. Agora, por que a Terra está recamada de espíritos revoltados? Porque nós temos espíritos aqui primitivos e temos espíritos viciados. A Terra, para a gente entender isso de forma mais abrangente, ela tem espíritos simples que são da Terra e tem espíritos que vieram de um outro orbe com problemas de comportamento, viciados, que são os que vieram de Capelo, chamados capelinos. Quem agravou o estado moral da Terra, embora seja a solução, foram os capelinos. Quando os capelinos chegaram, eles chegaram cheios de vício, orgulho e egoísmo, que são as chagas da humanidade até hoje. Eles chegaram se achando deuses e que tudo era para eles. E se estabeleceram em 4 grandes povos, né? Os egípcios, os hindus, a família indo-europeia que fundou a Europa, são os arianos, e o povo de Israel. Qual que foi o problema, por exemplo, do povo de Israel até hoje? Orgulho. Por que eles estão matando os palestinos, que são povos irmãos? Orgulho. Isso vem desde Abraão. Orgulho, orgulho, orgulho. Por mais bela que seja a doutrina religiosa dos judeus ou dos muçulmanos, orgulho. Nós temos os arianos que romperam com a religião, que são os europeus, dominam o mundo. Orgulho. Diz Emmanuel que os egípcios mereceram retornar. Fizeram um trabalho magnífico em termos de ciência e as descobertas mostram isso. E as castas hindus, orgulho. Por isso que estabeleceu castas. Qual que é o problema? Orgulho, egoísmo e orgulho. Então nós estamos lidando num mundo em que o orgulho e o egoísmo. Isso faz o quê? Perversão. Isso promove perversão mental, de sentimento. Então nós temos a crueldade. Olha o capitalismo que domina o mundo. Olha essas estruturas políticas que dominam o mundo. Não importa se no Oriente, você vai na Índia, que é um país em que acredita em reencarnação, que cultuam os símbolos antigos lá, que vêm do Zen da Vesta, né? E aí de Krishna, de Buda. No entanto, você vê que o orgulho de casta está lá até hoje. Eles negam a espiritualidade dele no comportamento, cheio de problema social. Então, se a gente observa, por que existem esses espíritos? São espíritos viciados. Os homens são perversos, eles desencarnam, continuam perversos e se organizam em zonas inferiores. E quando veem que alguém quer libertar, eles vão em cima. Eles são inimigos de Jesus. Porque Jesus é aquele que converge todas as tendências, colocando-as no mesmo patamar de amor um pelo outro. Eles querem isso? Não querem. Então, todo aquele que trabalha para iluminar e pacificar é agredido. É agredido. A gente lembra que um caso que o Chico viveu, foi um depoimento dele, está registrado em livro, Testemunhos de Chico Xavier.
o Chico dizia assim para os amigos: há dias em que me sinto desencarnar sob a pressão das duas esferas, porque os encarnados vinham torturando o Chico e os desencarnados vinham torturando o Chico. Ele suportou encarnado e desencarnado. E olha que Herculano Pires falou que ele era interexistente. Ele vivia tanto no mundo espiritual quanto na Terra. Ele percebia os espíritos atormentando ele e percebia os encarnados. Há dias em que me sinto desencarnar sob a pressão das duas esferas. Kardec não tinha mediunidade, a clarividência, a clareaudiência, saía do corpo fácil como Chico. Ele não tinha isso. Kardec não era médium. Ele era um homem extraordinário. Dominava a psicologia do nosso mundo, porque era um espírito de escola, reencarnado em missão. Mas ele sentiu a pressão de encarnado e de desencarnado. O filme, com concessões poéticas, ele mostrou a luta do homem. E o Chico foi torturado uma existência inteira. Para a gente poder entender que o bem custa caro, mas o resto não vale a pena. Já que você tocou no Chico, e uma das nossas propostas nesse programa Visão Espírita é criar uma identificação, né? Porque nós vamos ter, antes de Chico, Allan Kardec como um dos expoentes ou o principal expoente do surgimento do Espiritismo. Só tem Espiritismo que teve Allan Kardec. E você bem explicou. E agora, como é que nós podemos definir Francisco Cândido Xavier? Vamos lá. Como é que nós vamos definir Francisco Cândido Xavier? Lá na frente nós vamos perguntar como é que vamos definir Chico Xavier. Mas e Francisco Cândido Xavier? A gente, por mais que estude a vida e a obra de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver uma alma tomando uma identidade, uma alma muito sensível, que tinha um histórico impressionante. A gente precisa falar isso, porque se não falar isso, ninguém vai entender o Chico. Como a gente viveu em bastidores com Arnaldo Rocha, que foi o primeiro dirigente do Chico em Pedro Leopoldo, com Martins Peralva, com Dona Neném Luoto, com Honório Abreu e outros, Manuelzinho Alves, a gente tinha informações de pé do ouvido que o Chico dava sobre ele, sobre a história dele. O Chico, para culminar nessa mediunidade missionária que ele teve, que assombrou o mundo, ele foi marcado, preparado no Antigo Egito. Ele começou a se preparar para isso no Antigo Egito. E existe informação dada pelo próprio Chico, isso foi dado em Monte Carmelo, em Uberaba, Monte Carmelo, para a família do Marival Veloso. O Quincas Veloso escreveu isso no livro, que é uma família de Monte Carmelo. O Marival Veloso foi presidente da União Espírita Mineira. E a gente está falando do que está registrado em livro, para não falar que a gente está inventando coisas igual o povo aí. Está falando que Chico era ufólogo, que Chico acreditava, que ET está invadindo a Terra, uns absurdos doutrinários que nunca o Chico assinou embaixo. Então nós estamos falando de fatos comprovados. O Chico disse que a ligação dele com Emmanuel se deu há mais ou menos 40 mil anos antes do Cristo. Ou seja, numa civilização que não é ariana, numa civilização que, segundo Emmanuel, era da Atlântida e que eles formavam um grupo de 70 pessoas. Era um grupo afim, uma família, vinda de Capela. Ele deu as coordenadas. O Chico é um dos espíritos que vieram de Capela. Então eles começaram o trabalho ali, quando a gente não conhecia a nossa civilização, que é chamada de ariana, que veio depois. Emmanuel diz que em torno de 10.500 anos, as últimas ilhas de Atlântida afundavam nos oceanos. E surgia a nossa era, a ariana. Esses espíritos que vieram de Capela assumiram essa nova civilização e nós temos o Chico desde aquela época ligado a Emmanuel. São espíritos que vieram de um outro orbe para poder alavancar, se corrigir no orgulho e alavancar a evolução do planeta Terra. Então nós temos o Antigo Egito como uma marca da mediunidade do Chico, que houve uma projeção.
Os registros disso estão no livro Semíramis, de Camilo Chaves, que é um livro muito curioso sobre uma grande mulher que, antes de Alexandre o Grande, liderou o mundo, coordenou campanhas e dominou o mundo. Semíramis. Essa Semíramis, que foi uma grande mulher, em torno dela estava ali o Antigo Egito, uma tal de Shams, que era uma faraona, era o Chico, já era o Chico, ligada a Arnaldo Rocha, ligada a Camilo Chaves, ligada a Rubens Romanelli e a outras pessoas que nós temos aí informações. Camilo Chaves sabia disso e o Chico orientou Camilo Chaves, que foi presidente da União Espírita Mineira, da Federativa de Minas. Tudo de bastidor. O Chico orientou o livro, o que o Camilo Chaves não conseguia ter de memória do Antigo Egito ou daquela época de Semíramis, o Chico completava com a mediunidade impressionante dele. E ali foi um marco em que o Chico foi marcado no Antigo Egito para florescer no futuro, iluminando o mundo. Foi a mediunidade dele agora. Começou lá atrás. Então, Francisco Canto Xavier é obra da evolução, de evolução através das reencarnações. Nessa encarnação, ele deu conta de desenvolver o conteúdo da codificação. Porque era preciso ilustrar o que Kardec colocou em síntese. Porque Kardec conseguiu uma obra monolítica, que, segundo o Hermínio Miranda, tem uma natureza pétrea. O Livro dos Espíritos é uma natureza pétrea. Não se mexe naquilo. Aquilo é ordem cósmica. E o Chico veio ilustrar. Quando o Chico recebe espíritos de A a Z, que mostraram em prosa e em verso o que continha em Kardec, ele desvendou o universo e as suas probabilidades. Nestor Mazotti, de grata memória para o nosso movimento espírita, contou para Honório Abreu, na nossa frente, que o projeto dele de criar o Conselho Espírita Internacional e o Edicei, que foi editora, que publicou livros no Brasil em todos os idiomas possíveis e mandou para o exterior, porque ele viu que o mundo era pobre de conteúdo de revelação e que Chico era um monumento ilustrando Kardec, que o povo não entendia o que era a proposta da caridade com Kardec lá fora. E a obra de Chico ilustrava e mostrava na prática o que era se entregar à caridade, ao amor pelo próximo. E ele verteu essas obras e levou essa missão para o além. E ele enfrentou o pão que o diabo amassou aqui para poder fazer isso. Porque nem a FEB compreendeu e atacou ele. Ele saiu daqui com esse mérito. Porque só ele sabe o que ele suportou de combate dentro da própria instituição que liderava para poder fazer isso. E hoje as obras do Chico estão no mundo sendo estudadas. O Chico veio para iluminar a obra de Kardec. Mostrar o quanto ela era profunda e abrangente. Então esse é Francisco Canto Xavier. Assumiu uma personalidade para poder trabalhar ou permitir que os espíritos trabalhassem. Mas o Chico é obra dos milênios, não de uma encarnação, dos milênios. Muitas encarnações foram necessárias para amanhar aquele psiquismo, para que ele pudesse, como homem, assumir isso. E a época pedia que tinha que ser um homem, porque uma mulher teria sido internada num hospital psiquiátrico qualquer. São informações assim preciosas que tenho certeza vai provocar em muitos a pesquisa, a leitura, a interação, o conhecimento dessas informações. Porque nós, infelizmente, pensamos pouco para frente e pouco para trás. Mas o tempo vai passando e o programa Visão Espírita caminha para o seu encerramento. Mas para finalizar esse primeiro programa, nós temos uma questão para te apresentar e que você depois encerre com uma mensagem. Por que todo missionário na história da humanidade apresenta marcas de profundo sofrimento? Por que todos sofrem e do seu sofrimento parece que sensibiliza o outro? E a história de Chico, o sofrimento do Chico começou na infância. Como é que interpretar, entender isto? Ozola, quando Jesus veio ao mundo, ele veio para abrir caminho para o infinito.
E o preço que se paga para tirar as pessoas da ignorância, do interesse pessoal, é aquele que ele demonstrou. Ele foi tratado como o pior bandido da terra, mas na verdade ele era o Salvador. Então ele diz assim: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele foi o primeiro dentre muitos irmãos que surgiriam segundo Paulo de Tarso, que observou, amadureceu conceitos e conseguiu compreender que Jesus rasgava as eras e apontava para o infinito. O Chico Kardec, depois o Chico, como outros missionários que surgiram no tempo e que não são inesquecíveis, eles se deram em holocausto. Porque lutar contra o interesse pessoal significa martirizar-se, crucificar-se. A criatura iluminada, ela já não conta ranhões. Ela simplesmente se dá. A terra retribui com muita agressão os que vêm para ajudá-la. Terra no sentido de humanidade. O preço é muito alto. Mas quanto mais a criatura se renuncia, mais ela se domina. E o grande passo da evolução é não dominar fora, é dominar a si própria. Ao mesmo tempo que é um supremo testemunho de quem se esquece para se dar para os outros, os que ainda lutam contra esses que são pioneiros, que são os da vanguarda, eles vão se impregnando psiquicamente desses exemplos. Nós ouvimos muitas coisas, mas nós só nos convencemos e convertemos quando a gente sente. Se não tiver quem ilustra, quem vive, quem experimenta, a gente nunca vai saber o que é. Nós vamos continuar filosofando o resto da vida. Então o Chico falava assim, para a gente terminar com a nossa mensagem. Orientação nós temos muita, dizia Chico Xavier. Faltam intérpretes. E o Chico foi um grande intérprete do Evangelho de Jesus entre nós. Agradecemos ao Wagner por este primeiro programa Visão Espírita e queremos encerrá-lo com uma pergunta. Será que nós espíritas, será que nós cristãos, será que nós que profetizamos qualquer fé, realmente sabemos e conhecemos quem e o que e como foi Francisco Cândido Xavier? Tenho a impressão que precisamos refletir muito sobre tudo isso. Até o próximo Visão Espírita. 40ª Sexta-feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Descontos de até 50% em mais de 1.000 títulos e 15.000 livros de todos os gêneros da literatura espírita. Romances, poesias, crônicas, infanto-juvenis, temas evangélicos, científicos e filosóficos. De 5 a 13 de outubro, das 8 às 21h30. Dia 13 até às 13 horas, na esplanada do Teatro Pedro II. Realização USE, Intermunicipal de Ribeirão Preto. Programa Visão Espírita. Você gostou do programa que assistiu? Inscreva-se em nosso canal, dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. Obrigado e até a próxima!